Boa noite, senhor. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem aí? Boa noite, senhor. E aí, beleza? Tranquilo, e você? Tudo bom. Vamos lá, vamos começar nosso curso. Deixa eu projetar aqui. Deixa eu... Bom. Vocês estão vendo o slide? Tô sim, senhor. Beleza, então. Bom, então, nós vamos falar sobre custos. Vamos começar, então, com algumas definições e alguns conceitos de custos. Todo mundo fala, né? Custos, custos, mas o que é isso? O que são custos? O que vocês acham que são custos? Valor Fala a se aí. pagar? Coisas a pagar. Isso. O que mais? O que é custos para uma empresa? O que são custos? Sei lá, o que a empresa sei lá, o que ela não sei definir. Legal. O que ela tem que pagar ou não? O que ela tem que pagar, sim. Mas o que mais? É só isso. Tudo que ela tem que pagar é custo? Ela tem para manter também ou não? O que ela tem para produzir? O que ela tem para produzir. Isso. Então, Eu acho olha, que é tudo que se refere a dinheiro, né, professor? Mão de obra, produção, o que ganha, o que perde. Isso. Ah, os gastos que valem a pena. Ah, legal. Gostei da definição do Thaleson. São os gastos que valem a pena. É assim, gente, ó. Quando vem essa palavra, né, custo, a gente já pensa que é um pagamento, uma saída de dinheiro, né? Mas, dentro da análise da contabilidade e da gestão, os termos, eles são diferentes, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês, custo e despesa é a mesma coisa? O que vocês acham? Custo e despesa é a mesma coisa? Os dois a empresa tem que pagar. Então, é a mesma coisa ou é coisa diferente? Eu acho diferente. Não sei. É diferente. Então, assim, são definições diferentes, mas o entendimento é mais ou menos igual, né? Custos, despesas, gastos, investimentos, tudo isso a empresa paga, né? Tem uma saída de dinheiro da empresa, mas dependendo do jeito que você analisa, então eles são diferentes, tá? Não é a mesma coisa custo e despesa. Todos esses termos se referem a desembolsos, saída de dinheiro da empresa, tá? Mas
a definição de um ou de outro depende de algumas outras coisas. E é isso que a gente vai estar vendo. Então, estou mostrando aí o slide, ó, o que são custos, né? Definição: são medidas monetárias dos sacrifícios com os quais uma organização tem que arcar a fim de atingir seus objetivos. Então, aqui ele está falando que o custo é um sacrifício monetário, ou seja, é um desembolso, é um pagamento, né? É uma saída de dinheiro para que a empresa consiga alcançar ou atingir um objetivo. Tá? Aí, daqui a pouquinho a gente vai ver a diferença entre esses vários termos. Nós vamos pensar o seguinte: por que é importante eu entender custos? Até o começo dos anos 2000, um pouco menos, talvez, o custo, ele entendia-se como custo tudo aquilo que a empresa gasta para ter o seu produto ou o seu serviço, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. Uma padaria. Tá? Vamos imaginar uma padaria. Padaria que só faz um produto, só faz pão. Tá? Vamos imaginar, lógico que não existe, mas vamos imaginar uma padaria que só faça pães. Ela não tem nenhum outro produto. Então, o custo dessa padaria é tudo aquilo que ela precisa para fazer o seu pão, né? E vender esse pão. Então, por exemplo, entra nesse conceito, entra matéria-prima, né? Então entra farinha de trigo, entra água, sal, entra embalagem, entra energia elétrica do forno, entra o salário do padeiro, salário da pessoa que atende, telefone, aluguel, né, do ponto, enfim, todos esses gastos eram contabilizados como se fosse custo, tá? Só que aí, como o ambiente geral do mundo, digamos assim, era diferente, a competitividade, ela não era tão acirrada quanto é hoje, e também a concorrência, ela era local, no máximo regional, né? Então, se eu tinha uma padaria em São João da Boa Vista, eu ia concorrer com padarias que estão em São João da Boa Vista ou, no máximo, em algumas cidades da região. Então, eu poderia adotar uma estratégia de definir o preço de venda baseado no meu custo, né? Então, eu tinha essa fórmula simples que todo mundo fazia na época. Como que eu faço o preço do meu pão? Eu pego tudo que eu gasto, que é o meu custo, coloco quanto que eu quero ganhar, que é o meu lucro, e aí eu defino o meu preço, né? Então, eu pego quanto que eu gasto de farinha de trigo, quanto que eu gasto de energia elétrica, quanto que é o salário do padeiro, quanto que eu gasto de embalagem, quanto que eu gasto de aluguel, quanto que eu gasto de telefone, enfim, somo tudo e divido pela quantidade de pães que eu vendo no mês. E aí, então, eu tenho o custo de um pão, né? Então, por exemplo, eu gasto 10 mil reais nisso tudo e eu produzo 100 mil pães por mês. Então, cada pão tem um custo de 10 centavos, tá? Então, eu preciso de 10 centavos para pagar o custo. E quanto que eu quero ganhar? Eu quero ganhar mais 10 centavos por pão. Então, eu tinha 10 centavos de custo, 10 centavos eu quero ganhar, eu vendia o meu pãozinho por 20 centavos. Tá? Então, era mais ou menos esse raciocínio que prevalecia nesse momento, década de 80, década de 90, até começo dos anos 2000, quando a competitividade não era tão acirrada, tão forte. Porém, depois
com a abertura econômica, com a globalização, com todas essas mudanças que ocorreram do início dos anos 2000 até hoje, essa forma não funciona mais. Por quê? Porque se eu defino o meu preço de venda pegando o meu custo e colocando a minha margem de lucro em cima, esse preço de venda, ele 100% de chance dele estar fora do mercado. Porque hoje o mercado não é mais o meu concorrente de São João da Boa Vista ou da região, mas é um concorrente de qualquer lugar do mundo, né? Eu posso ter fabricantes de outro país vendendo aqui em São João da Boa Vista que estão pegando o mercado comigo. Eu posso ter vendas pela internet que estão competindo comigo. E aí, se eu faço essa definição como era antes, eu posso ofertar um preço que esteja fora do que os meus concorrentes estão fazendo. Então, aí a fórmula mudou, né? E aí a fórmula passou a ser o seguinte: o meu lucro, não sou eu mais que determino o lucro. Quem determina o lucro vai ser o mercado como um todo. Porque o mercado é que faz o preço da venda. Não sou mais eu. Né? Porque antes eu era o dono da padaria e eu falava, eu vou gastar 10 centavos e eu quero ter lucro de 10 centavos e o preço de venda é 20. E ponto. E vou vender meu pão por 20. Hoje, no momento que a gente vive, não é mais assim. Quem determina o preço de venda é o mercado. Então, o mercado pode falar que o pão vai ser vendido por 15 centavos. E aí, como que eu ajusto o meu lucro? Se o preço é 15 centavos e o meu custo é 10 centavos, como era, o meu lucro vai ser de 5. Tá? Se eu não estiver feliz com esses 5 centavos de lucro, eu quero aumentar esse lucro, eu tenho que mexer numa dessas duas pontas, ou no preço ou no custo. Como o preço de venda não sou eu que defino mais, mas é o mercado que define, então eu tenho que mexer no custo. Tá? Então, por isso que é importante estudar, identificar e aprender o custo, porque preço de venda não é mais possível mexer, né? Quem determina o preço é o mercado. Se eu coloco um preço acima do mercado, eu corro o risco de não vender. Se eu coloco um preço de venda abaixo do mercado, eu corro o risco de não cobrir o meu custo. E aí eu não tenho lucro. Então, eu não consigo mais determinar esse preço de venda. Eu tenho, então, que estudar essa ponta, que é o custo. Tá? Então, se eu quero aumentar o meu lucro para 10 centavos de novo, eu tenho que baixar o meu custo. Então, o meu custo, que era 10 centavos por pão, eu tenho que baixar para 5 centavos de pão para mim conseguir continuar a ter os 10 centavos que eu tinha. Então, esse raciocínio todo mostra a importância de eu saber custo, né? De eu entender os componentes, de eu saber como que ele se aplica e de eu saber aonde que eu posso interferir para reduzir esse valor e conseguir aumentar a parcela de lucro. E aí, dentro da contabilidade, quando a gente vai analisar essa relação de lucro e custo, a gente usa o DRE, né, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Então, o DRE é uma ferramenta contábil, né, é um relatório contábil que mostra o fluxo dos eventos que acontecem ao longo de um período, né? Tudo que acontece com a empresa em um período, geralmente período de um ano, é em relação aos eventos financeiros. Então, as receitas, os custos, as despesas e toda essa interação que acontece entre eles e, no final, qual é o resultado. Se a empresa teve lucro, se ela teve prejuízo, qual que foi o lucro, qual que foi o prejuízo, o que aconteceu no aspecto financeiro dessas empresas. Então, o DRE mostra isso, né? Então, a primeira informação que o DRE tem são as receitas, também tem os custos e as despesas e o resultado. Então, a receita, que é o meu faturamento, né? Que é o que a empresa ganhou, faturou. Descontando as despesas e custos, no final tem o resultado.
Então, esse resultado é dado pelo DRE. Então, algumas definições de receita. Receita são as vendas. São tudo que a empresa ganha, né? É o seu faturamento. A grande parte das organizações, a receita vem por venda, né? Vitória, contabilidade e, na verdade, custos é um braço da contabilidade, né? A gente fala contabilidade de custos, tá? É uma parte da contabilidade, são os custos, tá? Assim como dentro da administração, a gente tem administração financeira, administração de marketing, administração de pessoas. Dentro da contabilidade tem a contabilidade geral, a contabilidade tributária, a contabilidade agrícola, a contabilidade bancária e a contabilidade de custos, tá? São braços, são subdivisões. Ok? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem aí? Tá sim, senhor. Tá, vocês vão falando que... Sim, professor. Hoje a internet está bugada, se ela cair aí, vocês falam. Bom, então receita é aquilo que a empresa ganha, aquilo que ela fatura, tá? Geralmente é venda, né? As empresas vendem produtos ou serviços e pela venda, né, desse produto, então todo produto ou serviço ele tem um preço de venda, como eu mostrei. Então o preço vezes a quantidade que eu vendo me dá a minha receita, tá? Algumas instituições não vendem, né? Não vendem produtos nem serviços e tem receitas de outras maneiras. Por exemplo, bancos que tem uma receita, apesar que os bancos também vendem, né? Mas a maior parcela do faturamento das receitas de bancos, de instituições financeiras, é pelos juros, tá? Então, o juro é um tipo de receita que não é proveniente de venda, teoricamente, né? Mas a quase totalidade das empresas praticam vendas, ou de produtos ou de serviços. As despesas, elas acontecem quando um recurso é usado. Por exemplo, quando um treinamento é pago, quando um equipamento é usado. Então, a despesa só acontece quando tem o uso, né? Se eu não usar o recurso, eu não tenho a despesa. E o resultado é a diferença entre a receita, que é proveniente das vendas, e as despesas, que são os gastos, né? Aqui também entra, dentro dessa palavra despesa, está embutido custos, nesse momento. Então, aqui é uma representação do DRE, né? Então, ele começa com a receita de vendas, então, tudo que a empresa vendeu, aí tem os descontos dos impostos sobre vendas, tem alguns impostos que incidem sobre as vendas, né? O PIS, COFINS, o ICMS, são impostos sobre as vendas. Então, a empresa tem que deduzir esses impostos. Dessa receita bruta, tirando os impostos, dá a receita líquida, né? Dessa receita líquida, a empresa vai tirar os seus custos, tá? Então, aqui entra custo dos produtos vendidos. Tirando o custo, o que vai sobrar é o lucro bruto. Aí, depois do lucro bruto, vem as despesas, tá? As despesas operacionais, que elas são classificadas em 3, são as despesas de vendas, as despesas de administração e as despesas financeiras. Então, do lucro bruto eu desconto as despesas, e o resultado é o lucro operacional. Do lucro operacional, eu tenho que adicionar as receitas não operacionais ou deduzir as despesas não operacionais. E aí vai me dar o valor, que é o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. Esse valor do lucro antes do imposto de renda é a base de cálculo para o imposto de renda, né? Então, aí deduz a provisão para o imposto de renda e o que sobra, então, é o lucro líquido, que vai ser
que é o resultado final da empresa, que vai ser dividido pelos acionistas ou vai ser investido, enfim. Tá? Então, esse é o DRE de uma forma bem simples e que mostra, então, a análise dos custos e despesas. A gente já consegue ver pelo DRE que não é a mesma coisa, tá? Porque a gente tem uma linha que são os custos e depois a gente tem uma linha que são as despesas, né? E vocês percebem que o custo vem primeiro. Da receita líquida eu deduzo os custos e do lucro bruto eu deduzo as despesas, tá? Então são dois gráficos. Oi. O nome total é só DRE ou é despesa? É demonstração do resultado do exercício, DRE. Beleza. Tá em azul aqui, ó. Demonstração do resultado do exercício. Ok? É o DRE. Beleza. Bom, então aí a definição de cada um desses, né? Então a receita bruta é a venda bruta. Então é a quantidade de produtos que foi vendido num período por um preço. Então, por exemplo, eu vendo pães, eu tenho uma padaria que vende pães, só pães. Eu vendi 1.000 pães no mês a 50 centavos cada pão. Então eu tenho uma receita bruta de 1.000 vezes 50 centavos, R$500. Tá? Essa receita bruta, ela é a soma de todos os serviços e todos os produtos que eu vendo, né? Então, se ao invés de eu ter somente pães, se eu tiver 15 produtos, então é a quantidade de cada produto multiplicado pelo preço de venda de cada produto. Então, eu vendi 1.000 pães a 50 centavos, eu vendi 1.000 pacotes de biscoito a R$2, eu vendi 100 litros de leite a R$4 e assim por diante. Tá? E também com os serviços, né? Os serviços também é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma construtora, então eu prestei serviço de construção de uma casa, tá? Então foi tantas horas trabalhadas, então tantas horas é o valor da hora, e assim por diante, tá? Então tudo isso que eu ganho pela venda é a receita bruta. Os impostos sobre as vendas, que eu falei, né, é o PIS, o COFINS, o ISS, o ICMS e o IPI. Então, esses são impostos que são pela venda. Assim que a empresa fatura, né, faz a nota fiscal, esses impostos já incidem. Aí, cada imposto tem a sua característica, tem o seu percentual, tem produtos que vão, tem produtos que não vão. Aí depende do jeito que é a legislação e que é cada tipo de coisa, né? Então, por exemplo, se eu fosse pegar o exemplo da padaria, então na padaria tem PIS, tem COFINS, tem ICMS, tá? Então, eu vendi 1.000 pães, eu tenho que pagar PIS, tenho que pagar COFINS, tenho que pagar ICMS. O ISS é sobre serviço, então, por exemplo, eu sou um advogado e eu prestei serviço lá para tantos clientes no mês, eu tenho que pagar o ISS. Tá? O IPI é Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, todo produto que é industrializado paga IPI. Então, por exemplo, eu sou uma fábrica, uma concessionária de automóveis. Então, eu vendi tantos automóveis no mês, eu tenho que pagar IPI, porque o automóvel é um bem industrializado. E assim por diante. Tá? Aí cada um desses tem um jeito de fazer, de calcular, é bem complexo. Mas são impostos sobre as vendas, tá? Porque dentro da legislação brasileira existem os impostos sobre a venda e os impostos sobre a renda, tá? Então aqui é sobre a venda. Então dessa receita que eu apurei, que eu ganhei no mês, eu tenho que pagar esses impostos todos, eu tiro, o que sobra é a receita líquida. Da receita líquida, eu vou deduzir os custos, tá? Então, o custo é o valor do inventário vendido durante um certo período de tempo, o valor dos gastos na compra ou produção de bens e serviços. Então, os custos são todos aqueles gastos que eu tenho para ter o meu produto, tá? Ou tanto na produção quanto na venda. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da padaria ainda, que eu estava falando.
Para mim fazer pão, eu preciso comprar matéria-prima, né? Então eu tenho que comprar farinha, eu tenho que comprar, sei lá, fermento, sal, embalagem. Eu preciso pagar salário do padeiro, eu preciso pagar energia elétrica. Então, todos esses gastos são gastos que eu tenho que fazer para mim produzir o pão, né? Se eu não comprar farinha de trigo, eu não consigo produzir pão, porque eu preciso da farinha de trigo para fazer o pão. Se eu não pagar salário de uma pessoa que sabe fazer o pão, né, de um padeiro, eu não tenho pão, porque preciso de uma pessoa para fazer o pão. Se eu não comprar embalagem, eu não vendo pão, porque eu preciso ter uma embalagem. Então, todos esses gastos que se relacionam com o meu produto são os custos, tá? Então, o valor que eu pago de farinha de trigo, o valor que eu pago de salário do padeiro, o valor que eu pago de embalagem, a energia elétrica que faz aquecer o meu forno para mim assar o pão, essa energia é custo, tá? Então, uma definição bem simples para vocês entenderem. Custo é todo gasto ligado ao meu produto. Se eu não tiver esse gasto, eu não tenho produto, tá? Então, isso é custo. Então, daquela receita líquida, eu tenho que pagar esses custos todos. Então, imaginando que eu sou a padaria, eu vou somar todo o valor de um mês, né? Quanto que eu gastei de farinha, quanto que eu gastei de água, quanto que eu gastei de salário, quanto que eu gastei de embalagem, e aí são os custos, tá? Aí eu deduzo esses valores. O que sobra é o lucro bruto. Então, esse lucro bruto é o valor descontando os custos e os impostos das vendas. Mas ainda não acabou. Aí entram as despesas. E as despesas, a diferença de despesa e custo é que as despesas, elas não são relacionadas com a produção, tá? Como, por exemplo, as despesas com vendas financeiras e administrativas. Então, as despesas são aqueles gastos que eu tenho, mas que não têm a ver com a minha produção. São os gastos. Eu sou dono da padaria e tem alguns gastos que eu tenho na minha padaria que eles não têm a ver com a produção de pão, mas eu tenho que ter esses gastos. Então, por exemplo, digamos que eu tenha uma pessoa no balcão para vender pão e eu pago uma comissão para ela. Falo, olha, para cada pão que você vender, você ganha 1 centavo por pão de comissão, tá? Então, essa comissão, ela não faz parte da produção. Eu não preciso de comissão para produzir pão, tá? Mas eu pago a comissão para estimular a pessoa para vender. Então, essa comissão de venda, ela não é custo, ela é despesa. Ok? É um gasto que a empresa tem, mas não tem a ver com a produção. Despesas financeiras. Essas despesas são aquelas relacionadas com o banco. Então, é taxa de cartão, taxa de conta, juros do cheque especial, juros do empréstimo, etc. Tá? Então, se eu sou dono da padaria, eu tenho uma conta no banco, eu tenho que pagar uma despesa de taxa de conta. Então, todo mês o banco cobra lá tantos reais porque eu tenho a conta no banco. Tá? Se eu faço um empréstimo, o banco vai cobrar juros. Esses juros, eu não preciso dos juros para fazer pão. Eu continuo produzindo pão sem ter juros. Mas eu tenho que pagar esses juros porque eu peguei o capital lá com o banco. Então, esses juros é uma despesa financeira, não um custo financeiro. Tá? E as despesas administrativas são, por exemplo, são gastos relacionados com a administração da empresa. Então, por exemplo, material de escritório, telefone, internet, sei lá, computador, o salário de uma pessoa
que faz a administração da empresa. Por exemplo, tem uma secretária na padaria, e essa secretária faz a parte financeira da empresa, ela organiza lá as notas fiscais, as duplicatas, faz o pagamento, vai no banco, enfim. O salário dessa pessoa não depende dela para fabricar pão, mas é um gasto que eu tenho porque é ela que faz esse trabalho administrativo, tá? Então, o salário de uma pessoa, de uma secretária, numa padaria, é uma despesa e não um custo. Ok? Ficou claro, gente, a diferença de custo e despesa? Deu para entender a perguntinha de prova? Deu, senhor. Pode cair na prova à vontade, né? Ah, eu acho que não, hein? Devia esperar um pouco. Bom, então aí do lucro bruto, eu desconto então todas essas despesas e aí eu tenho o resultado é o lucro operacional. Depois a empresa pode ter alguma receita não operacional e aí o resultado é o lucro antes do imposto de renda. Então é o valor aonde vai incidir o imposto de renda. O imposto de renda é um tributo que incide sobre o ganho das pessoas e das empresas, incide sobre a renda, tá? Então, por isso que eu tenho que deduzir tudo da receita da empresa. Eu tenho que deduzir os custos, as despesas, para chegar no valor que seria a renda. Então, é a renda do empresário. Então, essa renda é que tem que pagar o imposto de renda. Então, eu tenho que deduzir tudo antes. Então, desse valor, aí, então, eu faço a dedução do imposto de renda e da contribuição social. Isso daqui é 34%, tá? Os dois juntos. Imposto de renda é 25%, e a contribuição social é 9%. E aí eu deduzo esses 34%, que vai ser recolhido para a União, e o que sobra é o lucro líquido, tá? Então, esse lucro líquido é que vai ser entregue para o empresário e que vai ser dividido ou investido. Ok? É mais para o governo do que para o empresário. Com certeza. Com certeza. A maioria das vezes não sobra 34% para o empresário e ele paga de imposto de renda. Então, aqui tem alguns exemplos das despesas, né? Então, despesas para vender os produtos, para administrar a empresa, despesas de vendas, é o salário do pessoal de vendas, comissão, propaganda. As despesas administrativas é o salário do pessoal administrativo, aluguel do escritório, seguro, impostos. Então, são essas despesas que entram nessa conta. As despesas financeiras, então, são os gastos com bancos, né? Juros, comissão, variação monetária, e as receitas, juros de aplicação financeira e variação monetária ativa, quando a empresa faz algum tipo de investimento. Tá, aqui tem um exemplo do DRE da Petrobras de 2015. Então, isso aqui, as empresas que têm capital aberto, que atuam em bolsa de valores, elas são obrigadas a publicar o DRE e o balanço patrimonial. Tá? Então, se vocês entrarem em sites de investimentos, tem essas informações de todas as empresas da bolsa. Tá? Você consegue analisar, são dados públicos, né? Elas são obrigadas a publicar o DRE e o balanço patrimonial. Então, esse aqui é um exemplo do DRE da Petrobras de 2015. Então, a receita de vendas que ela teve, 236 milhões, o custo dos produtos vendidos, 164 milhões, o resultado bruto, 71 milhões, as despesas operacionais, 42 milhões, despesas com vendas, 9 milhões, despesas administrativas, 8 milhões e outras despesas, 25 milhões. Então, o resultado antes dos tributos, né, seria o lucro operacional, 29 milhões. Resultado financeiro, uma saída de 23 milhões. O resultado antes do imposto de renda, né, 5 milhões. 5 milhões e 900 mil. O imposto de renda e a contribuição social, que é sobre esse 29 mil, então dá 5 milhões e 500, e o resultado líquido, 411 mil. Então, veja bem,
ela faturou 236 milhões para ter um lucro líquido de 411 mil. Né? Então, é bem pouco o que sobra aqui no final, tirando os custos, as despesas e os tributos. Consegui um pouquinho aqui. Isso. Então, a contabilidade de custos, né, ou estudo de custos, é uma parte, é um braço, é um ramo da contabilidade que estuda as informações a nível gerencial de uma organização. Então, ela busca interpretar os gastos, né, tanto de custos quanto de despesas, para que a organização possa tomar decisões relacionadas com esse braço, né, dos custos e das despesas. Ela faz parte da contabilidade gerencial, né? Então, quando eu falei lá atrás os tipos de contabilidade, existe uma contabilidade que é a contabilidade gerencial, que é um ramo da contabilidade que fornece informações gerenciais, né? Para que os gerentes, os administradores possam tomar decisões nessas empresas. Então, a contabilidade de custo ela faz parte dessa contabilidade gerencial. Então, aqui algumas terminologias. A gente já falou alguma coisa, mas vamos seguir. Gasto. O que é gasto? Então, gasto é um sacrifício que é feito à vista ou a prazo para a obtenção de bens ou serviços, independente da sua destinação dentro da empresa. O gasto sempre implica em desembolso e os gastos podem ser investimentos, custos ou despesas. Tá? Então, gasto é tudo aquilo que a empresa desembolsa, é a saída de dinheiro da empresa, tá? Independe do que vai ser feito. Então, eu posso fazer o desembolso para um custo, por exemplo, eu posso comprar farinha de trigo para produzir o pão na minha padaria, eu posso comprar desinfetante para lavar o banheiro da padaria, que seria uma despesa, ou eu posso comprar um forno novo, que seria um investimento. Os três tipos são gastos, tá? Está saindo dinheiro da empresa. Então, sempre que sai dinheiro da empresa, é um gasto, é um sacrifício que a empresa faz no seu patrimônio, né? Sai o dinheiro da empresa. Então, isso é gasto. Investimento. O investimento ele tem um objetivo. Então, é a aplicação do recurso para a obtenção de bens para a entidade que possam vir a gerar lucro durante a atividade. O investimento, ele sempre tem um objetivo de gerar lucro em algum momento futuro. Então, a diferença do investimento para o custo e a despesa, porque os três são gastos, né? O custo, a despesa e o investimento são gastos. É a mesma coisa, os três saem da empresa, sai dinheiro da empresa, tá? A diferença entre investimento, custo e despesa é que o investimento ele é feito visando alcançar um ganho no futuro, visando alcançar um lucro no futuro. Então, por exemplo, se eu sou o dono da padaria e eu compro um forno novo para assar os pães, essa compra é um gasto, né? Eu tirei dinheiro da empresa para pagar o forno. Só que esse gasto, ele não é um custo e nem uma despesa. Ele é um investimento. Por quê? Porque esse forno vai proporcionar que eu produza mais pães, ou produza pães com melhor qualidade, ou produza pães em menor tempo, enfim, eu vou ter uma vantagem de ter comprado esse forno. Então, esse forno é um investimento, ele vai me gerar um ganho em algum momento futuro, tá? Eu pego o dinheiro que eu tenho, compro um equipamento, e esse equipamento vai me dar um lucro,
vai me dar um ganho. Então, aí é um investimento. Tá? Se eu pegasse o dinheiro e usasse para produzir pão, aí seria custo. E se eu usasse esse dinheiro para outra coisa que não tem nada a ver com pão e nem com a obtenção de lucro, então é uma despesa. Agora vem custo. O custo é o consumo de um recurso para a fabricação dos seus produtos ou serviços. Tá? Então, os gastos que eu tenho relacionado ao meu produto, ao meu serviço, são os custos. Tá? Então, a farinha de trigo na padaria é custo. Sei lá, o telefone numa empresa de call center é custo. Tá? Então, quando você relaciona, o gasto se relaciona com o produto ou com o serviço, é custo. E a despesa são aqueles gastos que não têm relação com o meu produto, nem com a obtenção do meu serviço, e não vão me proporcionar nenhum tipo de ganho. Tá? Então, a despesa é diferente do investimento e é diferente do custo. Ela não vai me gerar lucro em nenhum momento futuro e também não tem relação com o meu produto ou com o meu serviço. É um gasto que eu preciso fazer. Alô, vocês estão me vendo? Me ouvindo? Parece que caiu aqui. Tá tudo bem aí? Parece que caiu a internet. Ah, eu tô ouvindo sim. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ixi, O Thaleson tá no chat também, tá ouvindo? a internet tá ruim. Alô? Estão ouvindo? Ixi, acho que caiu. Assim? Beleza. Voltou agora. Hoje a internet está horrível. Está caindo o tempo todo. Bom, vamos ver se a gente consegue andar mais um pouquinho. Aí caiu de novo. E aí, pessoal, tá me ouvindo? Parece que caiu de novo. Gente, vocês estão me ouvindo? Dá um alô aí. Oi, tá ouvindo sim. Tá, beleza, então. Vocês vão me avisando se cai, porque hoje tá bugada a coisa. Então vamos lá, mais um pouquinho. Então, as despesas, né? As despesas elas não têm relação nem com o produto e nem com a obtenção de um ganho futuro, de um lucro, tá? Então, no caso da padaria, seria a comissão de venda do vendedor, seria o produto de limpeza, seria o pagamento da internet, do telefone, etc. Tá? Então, resumindo, quando eu faço um gasto que vai me gerar algum ganho futuro, algum lucro, é um investimento. Quando eu faço um gasto que tem relação com o meu produto, com o meu serviço, é um custo. E quando eu faço um gasto que não é nenhum dos outros dois, então é uma despesa. Não que a despesa não é necessária, né? Eu preciso ter a despesa, eu tenho que fazer esse gasto. Mas ela é classificada como despesa porque ela não tem nem relação com ganhos e nem relação com os produtos. O desembolso. O desembolso, então, é o pagamento, né? É a entrega do dinheiro, que pode acontecer antes, né? Seria um pagamento antecipado. No momento do acontecimento, né? Do fato, um pagamento à vista, ou depois um pagamento a prazo da ocorrência do gasto. Então, eu posso fazer o desembolso
antes de eu gastar, tá? Então, eu pago antes de gastar, para o pagamento antecipado. Eu posso pagar no momento que eu faço o gasto, então eu compro à vista, né? Eu compro e já pago, já tenho desembolso, ou eu posso fazer um desembolso a prazo, depois que eu faço o gasto. Então eu faço o gasto e depois, com um certo prazo, acontece o desembolso. Tá? São as três maneiras de acontecer o desembolso: antes do gasto, no momento do gasto e depois do gasto. Então, resumindo, o gasto é um sacrifício financeiro para ter um bem ou um serviço, né? É um desembolso que acontece, né? É um gasto, é um sacrifício. A empresa sai dinheiro da empresa, né? Eu ia falar a empresa perde, mas não é perde. Sai dinheiro da empresa. Saiu aqui de novo. Vocês estão me ouvindo agora? Tá caindo o tempo todo. Tô sim, senhor. Tô sim. Tá, vamos seguir então. Então, o gasto é esse sacrifício financeiro, essa saída de dinheiro da empresa. O investimento é quando tem um gasto, mas é para a obtenção de um objetivo, né, para a empresa buscar um ganho que seja futuro, um lucro. O custo é um gasto relacionado com os bens e os serviços da empresa, né, os produtos e serviços. A despesa é um gasto relacionado, não relacionado, né, com os produtos e serviços e nem com a obtenção de um ganho, de uma receita. E o desembolso é quando acontece o pagamento, né? O desembolso pode ser, então, antes, no momento do gasto ou depois do gasto. Então, o desembolso é o pagamento, né? O gasto é a ação de fazer essa saída do dinheiro. E o desembolso é o momento que eu faço o pagamento. Vamos seguir mais um pouquinho. Então, dentro dos custos, tem algumas definições, alguns termos, né? Então, além da gente saber o que é custo, despesa, gasto, desembolso, tem alguns outros termos. O primeiro deles é custos diretos. O que são custos diretos? Os custos diretos são os componentes dos custos que possuem uma relação direta com o produto, tá? Então, aquele custo, né, aquele gasto que é um custo e que está relacionado diretamente com o produto, é um custo direto. Por exemplo, no caso da padaria, um custo direto da padaria seria matéria-prima, tá? Farinha de trigo. Então, a farinha de trigo, ela é um custo, porque eu preciso comprar farinha de trigo para poder produzir o pão. Então, é um custo, né? E, ao mesmo tempo, ela é um custo direto. Caiu aqui. Ao mesmo tempo, ela é um custo direto, porque a farinha de trigo é matéria-prima, e sem a matéria-prima eu não tenho produto, tá? Então, o gasto que eu tenho com farinha de trigo é um custo direto. E aí, por outro lado, eu tenho os custos que são indiretos, que são diferentes, são o oposto dos custos diretos, né? Os indiretos são aqueles que não têm uma relação direta com o meu produto. São custos que existem na empresa, têm relação com o meu produto, mas eles não são relacionados diretamente. Eles são indiretamente relacionados. Por exemplo,
aluguel. O aluguel, ele é um custo. Por quê? Porque sem aluguel, a empresa não produz nada, né? Eu tenho que ter aquele espaço, aquele galpão, aquele estabelecimento, para que eu tenha o meu produto, o meu serviço. Então, o pagamento do aluguel é relacionado com o negócio. Então, é um custo, tá? Só que eu não preciso do aluguel para ter o meu produto, o meu serviço. Ele é um custo indireto, tá? Eu não vou usar aluguel para produzir pão, né? O aluguel não entra para produzir o pão, mas ele é um custo indireto porque eu preciso daquele imóvel, né? Para ter a minha padaria, para ter a produção do meu pão, tá? Então, o aluguel passa a ser um custo indireto. Os custos fixos. Os custos fixos, como o nome fala, são aqueles custos que eles não mudam. O valor deles não mudam em relação à minha produção. Eles continuam sempre os mesmos, tá? Então, por que eles são fixos? Eles são fixos porque o valor deles, monetariamente, não muda em função da produção. Se a empresa produz mais ou produz menos, o valor do custo fixo não muda. Ele é fixo, tá? Então, por exemplo, eu vou dar de novo o exemplo do aluguel. O aluguel é um custo fixo, porque a empresa paga um valor fixo de aluguel. Então, vamos imaginar a padaria. A padaria paga R$1.000 de aluguel por mês. Esse aluguel vai ser sempre R$1.000, tá? Independente se ela produz 1.000 pães ou se ela produz 20 pães, tá? O valor do aluguel não tem nenhuma relação com a quantidade de pães que a padaria produz. Se a padaria produzir 1.000 pães ou produzir 10.000 pães por mês, o valor do aluguel é R$1.000. Se a padaria ficar fechada o mês inteiro, não produzir nenhum pão, o valor do aluguel é R$1.000. É um custo fixo, tá? Então, essa é a característica do custo fixo. Ele não muda em relação à produção, tá? O pessoal costuma confundir custo fixo com aqueles gastos que são fixos. Por exemplo, salário, energia elétrica, internet, telefone, etc. Esses gastos, eles são gastos fixos, não custos fixos, tá? Eles são gastos fixos porque eles acontecem todo mês. Mas o que mostra que é um custo fixo é o valor financeiro, tá? Eu posso ter o salário de um funcionário fixo. Eu tenho um padeiro na padaria. Ele trabalha todos os meses do ano e ele ganha R$2.000 por mês. Mas ele não é um custo fixo, porque vai ter meses que ele vai trabalhar mais, outros meses vai trabalhar menos, vai ter meses que ele vai faltar, vai ter meses que ele vai fazer hora extra. Então, o valor financeiro vai mudar, tá? Então, não é fixo. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá muito ruim hoje. Estamos, senhor. Sim, professor. Tá caindo toda hora o meu monitor aqui. Bom, vamos tentar mais um pouquinho. Então, veja bem, os custos fixos, eles são uma reta constante, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, o custo fixo da empresa é R$250. Se ela produz 0 unidades, é R$250. Se ela produz 200 unidades, é R$250. Se ela produz 400, é R$250. O custo, ele é fixo. O tempo todo é fixo, tá? Então, um exemplo bom de custo fixo para guardar é aluguel. Aluguel é R$250 por mês. Se eu produzir 0 unidades, 200 unidades ou 400 unidades,
o aluguel é R$250, não muda, tá? Então, é um custo fixo. O custo fixo, ele tem uma aplicação em relação à produção. Como ele é fixo, total, né, que nem eu mostrei aqui, se eu produzir 0 unidades, 200 ou 400, eu vou pagar R$250. Porém, se eu dividir esse custo fixo pela quantidade que eu produzo, o meu valor por unidade vai sendo diluído, ele vai diminuindo, né? Então, por exemplo, se eu tenho um custo fixo de R$250 e eu produzo 100 unidades, cada unidade vai custar R$2,50. Vai ter um custo fixo de R$2,50. Se for 200 unidades, esse custo vai ser R$1,25 e assim por diante. Se eu produzir 500 unidades, o custo fixo vai ser 50 centavos por unidade, tá? Então, ele tem essa vantagem na hora de fazer as análises financeiras. Quanto mais eu produzo, mais eu diluo o custo fixo, mais barato fica por unidade produzida, né? Porque o valor do custo é fixo, é R$250 por mês. Quanto mais eu produzir, mais barato vai ser cada unidade produzida. Por outro lado, os custos variáveis são aqueles custos que mudam em relação ao volume de produção, tá? Se eu aumento a produção, eles aumentam também. Eles acompanham o ritmo da produção. Então, um exemplo de custo variável é a matéria-prima, tá? Então, por exemplo, no caso da padaria, se eu uso farinha de trigo para fazer pães, e, por exemplo, eu uso 1 quilo de farinha para produzir 10 pães. Se eu produzir 100 pães, eu vou gastar 10 quilos. Então, se eu produzir 10 pães, é 1 quilo. Se for 100 pães, são 10 quilos. Se for 1.000 pães, são 100 quilos. Tá? Então, a farinha de trigo é um custo variável. Quanto mais eu produzo, mais eu gasto, né? Maior é esse custo. Tá? Então, são os variáveis. Variável porque ele muda em função da produção. Se eu produzo mais, o custo variável aumenta. Então, a curva do custo variável ela é uma reta inclinada, ascendente, né? Se eu produzo 0 unidades, o custo variável é 0. Se eu produzo 200 unidades, o custo variável já é 200, né? Se eu produzo 400, o custo variável é 400, tá? Então, ele vai aumentando conforme eu vou produzindo mais, o gasto com esse custo vai aumentando na mesma proporção. E os custos variáveis unitários, então, eles permanecem, eles são o contrário do fixo, né? Porque ele é por unidade e ele é fixo. Então, conforme eu vou aumentando a minha capacidade, não vai diminuindo. O custo variável é sempre o mesmo valor por unidade. Então, se eu gasto R$1 de farinha de trigo para cada pão, se eu produzir 100 ou 200 ou 500, eu vou continuar gastando R$1 por pão, tá? Se eu produzir 100 pães, são R$100. Se eu produzir 500 pães, são R$500. Mas por unidade, continua sendo o valor normal que é determinado para cada unidade. Bom, aí nós temos as despesas diretas, que são as despesas relacionadas com receita de vendas, né? E as despesas indiretas, que elas não podem ser muito bem identificadas, eu tenho que fazer um processo de rateio para poder atribuir a cada produto essas despesas. As despesas fixas, do mesmo jeito que os custos fixos, né? Então, são aquelas despesas que, independente de quanto eu produzo, eu tenho que arcar com essas despesas todo mês, o valor é sempre o mesmo. E as despesas variáveis são aquelas despesas que aumentam de acordo
com o volume de venda. Por exemplo, comissão de vendas, né? A comissão é uma despesa variável, porque é um valor fixo por unidade vendida, por exemplo. Tá? Então, você vai ganhar 10% de comissão. Então, 10% de cada unidade vendida. Quanto mais venda, maior é o valor financeiro. Né? E o 10% unitário é sempre fixo. Então, é a mesma regra dos custos variáveis. Então, resumindo, os custos eles podem ser diretos, quando tem relação direta com o produto ou serviço, né? No caso da farinha de trigo, na produção do pão. Indireto, que são aqueles custos que têm relação com o produto, mas não diretamente, tá? No caso do aluguel. Os custos fixos, que são aqueles que são fixos, independente da produção, o valor dele é sempre o mesmo, independente se eu produzo mais ou menos quantidade, e os custos variáveis, aqueles que mudam e acompanham o volume de produção. Se eu produzo mais, o custo variável aumenta, se eu produzo menos, o custo variável diminui. Da mesma forma, as despesas diretas e indiretas, né? As diretas, aquelas que estão relacionadas com a venda dos produtos, os indiretos, aqueles que são não relacionados com esse processo, mas precisam de um critério específico para fazer a divisão, as despesas fixas, que o valor não muda de acordo com o volume, e as variáveis, aquelas que mudam em relação à quantidade vendida, no caso da comissão de vendas. Pronto, tá bom, vai. Vou deixar esse exercício para a semana que vem, tá? Tem bastante coisa ainda. Pessoal, ficou claro? Tem alguma dúvida disso? Não. Ô, professor, deixa eu perguntar, você gravou a aula ou não? Gravei. Ah, tá. É que a Nayane falou que não ia poder participar, que ela não estava bem, eu esqueci de falar, mas beleza. Não, tá gravado sim. Amanhã eu já ponho lá no Moodle, tá? Beleza, obrigado. Bom, pessoal, então tá bom. Então até a gente tem aula sexta-feira agora, tá? E a gente continua isso e já faz alguns exercícios. Obrigado, boa noite a todos, boa semana, até sexta-feira, se Deus quiser. Até, boa noite.